Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo, nosso podcast de empreendedorismo, gestão e histórias inspiradoras. Estamos aqui hoje com a doutora Juliana Lozaco, que veio nos explicar a sua trajetória de vida aqui em Portugal e a sua especialização, que atualmente é harmonização facial. Ela é proprietária de uma clínica em Aveiro e está cheia de novidades para nos contar. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada. Explica um pouquinho como é que foi essa sua trajetória de dentista, sobrenome italiano, mora em Portugal, é brasileira, portuguesa, italiana e é dentista e se especializou nos últimos anos na harmonização facial. Isso. Me conta um pouco dessa história, por favor. Vou contar, mas primeiro deixa eu explicar aqui que eu moro em Portugal, o meu sotaque vai sair brasileiro, porque não tem jeito dele fugir total. Então, quem me conhece como portuguesa não estranha o meu sotaque hoje, tá? É por causa da presença da Pri aqui na minha frente. Adoro. Então, eu mudei para Portugal com 13 anos. O meu pai era dentista, fez parte dessa primeira imigração, essa leva de dentistas brasileiros que chegaram aqui. E eu sempre quis ser dentista, nunca pensei ser outra coisa na vida. Né? Não fui aquela menina que queria ser cantora, cabeleireira, bailarina. Eu sempre quis ser dentista. Que lindo. E foi o que aconteceu. Eu estudei para ser dentista. Depois eu me especializei em ortodontia, que é a parte dos aparelhos para alinhar os dentes. E eu senti uma falta na ortodontia para ter aqueles resultados perfeitos, né? Porque muita situação, os dentes estavam muito alinhados, os dentes estavam muito bonitos, mas o resultado global não era perfeito, não era bonito, não era equilibrado. Faltava dar aquele tchanã para o resultado ser perfeito. E então, eu fui procurar fazer alguns cursos de harmonização facial para fazer um preenchimento de queixo, para fazer um preenchimento labial, para dar aquela equilibrada no resultado. Então, eu comecei a fazer formação de harmonização para complementar, para melhorar os meus resultados de ortodontia. Só que aí, né? Aí eu me apaixonei pela harmonização. E eu tinha muitos casos de ortodontia, não tinha espaço na agenda para atender a harmonização facial. E aí, quando eu dei por mim, eu estava atendendo a harmonização facial de sábado, de domingo, porque não tinha onde encaixar. Não, eu não podia continuar nessa vida. Aí começou minha luta pela procura por um ortodontista que pegasse os meus casos, que continuasse os meus casos e que fizesse os casos novos da minha clínica, né? Não poderia desaparecer a ortodontia da minha clínica. E quando eu encontrei a pessoa certa, aí eu abandonei de vez a ortodontia para me dedicar àquilo que naquele momento me preenchia totalmente, me realizava como profissional e me dava felicidade mesmo. E tem quantos anos isso já? Eu sou dentista tem 20 anos e eu comecei a fazer harmonização em volta de 2018, mais ou menos, e só harmonização em 2020. Tem para aí uns 5 anos, 4, 5 anos. Isso. Explica pra gente o que é harmonização facial e quais são os objetivos dessa prática. Tá. Então, a harmonização facial, muitas vezes as pessoas me perguntam, mandam mensagem, né? Quanto é? A harmonização facial não é um ato. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos que visam a obter uma melhor harmonia da face. Ok. Tá? Ou porque é para repor aquilo que se perdeu com o processo de envelhecimento, né? Para restaurar as formas, restaurar os volumes, ou para quem tem algum defeito mesmo, congênito, uma desarmonia óssea, um osso menor do que aquilo que deveria ser. Tudo que nós utilizarmos de métodos para procurar obter uma face mais harmoniosa, mais estruturada, mais balanceada, são procedimentos de harmonização facial. Então, a gente fala em botox, em preenchimento, em fio, bioestimulador. Todas as técnicas que nós utilizarmos para obter uma melhor harmonia da face, seja por envelhecimento, seja por disfunção, são procedimentos de harmonização facial. Então, não existe uma harmonização facial. Existe uma pessoa e a harmonização facial para aquela pessoa. Ou seja, eu não chego lá e tem um pack de harmonização facial e não, é assim, eu sei que tem gente que trabalha assim. Eu não trabalho assim, porque a sua harmonização facial não é igual à harmonização facial
da sua amiga. Entendi. Cada uma precisa de uma coisa diferente. Então, não dá para ter um valor standard, um tratamento standard, porque cada pessoa vai pedir uma coisa diferente, vai precisar de uma coisa diferente. Então, como é que funciona? Eu chego lá, eu agora já sei que estou precisando aqui de um botoxinha, não sei o quê, e digo, marca uma consulta e fazemos uma consulta. A gente faz uma avaliação. E a primeira coisa sempre que eu quero saber é o que te incomoda. Ok. E não aquilo que me incomoda. Claro. É claro que existem linhas, traçados cefalométricos, né, de radiografia, que a gente pode desenhar tudo para saber qual é a proporção correta, porque isso não é aleatório. Existem proporções corretas. E eu, então, como ortodontista, foi o que eu trabalhei durante 20 anos, trabalhar proporção facial. Existe uma proporção correta. Mas aquilo que é o correto nem sempre é o mais estético e nem sempre é aquilo que a pessoa procura. Gosta. Então, a primeira coisa que eu pergunto é o que te incomoda. A partir desse ponto de partida que a gente vai desenvolver a consulta, em que eu vou sugerir os tratamentos mais adequados, mais indicados para esse objetivo da pessoa e outras coisas que a pessoa não tenha reparado, não tenha visto, mas que podem melhorar. Porque muitas vezes o que a pessoa me apresenta como queixa não é esse o tratamento que deve ser feito. Essa queixa normalmente é uma consequência de algum processo do envelhecimento. Tá. Então, tem que tratar outra coisa e que vai resolver a queixa da paciente. Por isso, não dá para fazer uma avaliação sem ver a pessoa, não dá para dar um valor sem avaliar a pessoa, porque a pessoa pode me procurar dizendo, olha, eu não gosto do meu bigode chinês, e a última coisa que eu vou propor tratar nessa pessoa pode ser o bigode chinês, pode ser uma estruturação, uma sustentação, um lifting. Então, a queixa normalmente não coincide com a causa. Olha, e o que as pessoas mais pedem do senso comum, assim? Chegam na tua clínica, o que é que mais pede? O que mais pede depende da faixa etária. Se eu estiver falando em pessoas quarentonas. assim... As quarentonas já estão bem informadas. Elas já querem bioestimular a pele, elas já querem trabalhar no colagênio, elas já querem deixar a pele firme para prevenir o processo do envelhecimento. Elas já pedem isso. Nível de preenchimento, que é aquilo que é alterar mesmo a proporção facial da pessoa, procuram muito preenchimento labial, procuram bastante preenchimento de malar, maçã do rosto, né, para dar aquela equilibrada. Isso na área nos 40. É o lábio, é a maçã do rosto, é o botox, Sim. por causa das ruguinhas que aparecem. E aí, quando a gente fala de pessoas mais velhas, elas já procuram a ruguinha. Acho que a causa, na verdade, que mais me procuram depois dos 50, assim, depois da menopausa, é aquele bulldoguinho, aquela pelinha que fica aqui solta, que tanto incomoda as pessoas. Elas vêm me procurar para melhorar o contorno facial. Ou seja, essas de 40 que já estão te procurando agora, provavelmente vão ter um envelhecimento diferente dessas de 50 que só começaram agora. Com certeza absoluta. Essas que começam no tratamento preventivo, quando chegarem aos 50, não vão precisar dos mesmos tipos de tratamento que aquelas que me procuram sem ter feito um preventivo antes. Isso é certo. Isso é claro. E aqui em Portugal as mulheres já estão, assim, nessa prevenção. Tu, como brasileira, pronto, já sabe que o Brasil... sem comentários, né? Eu tenho muito paciente brasileiro. Muita paciente brasileira, muito homem também brasileiro. E que já vem com esse mindset de ir se tratando, ir se mantendo. E assim eles conseguem se manter sem fazer grandes intervenções. Sim. Porque eles já vêm fazendo pequenos tratamentos preventivos e anualmente a gente dá um toquezinho aqui, um toquezinho ali e vai se mantendo. Então, essas pessoas mais informadas já vêm fazendo o preventivo. O público português, ele está mais informado assim, a partir dos 40 para baixo. Dos 40 para cima, a gente está vivendo ainda, aqui em Portugal, muito preconceito ainda. A mulher portuguesa de mais de 40 ainda faz o tratamento escondido das amigas, do marido, porque ela se sente julgada,
porque ela não quer que as pessoas digam que ela não aceita o envelhecimento, ou que ela não é bonita naturalmente, ou que ela não aceita a ruga, que ela está num processo de negação. Ainda tem muito esse preconceito. Então, eu atendo muita mulher portuguesa, depois dos 40, em que a gente passa por muita conversa porque ela se sente culpada. Uau. Isso também é um pouco histórico, se calhar, não é? Porque as mães delas não tiveram essa oportunidade de se cuidar, então elas não viram isso em casa. Ao contrário de nós, brasileiras principalmente, né? Sim. Porque hoje, por acaso, eu estava no elevador com a minha filha mais velha, era muito cedo, e ela assim, mãe, teu cara tá muito cansado. E eu falei, mas eu acabei de acordar. E ela, mãe, mas olha o teu cabelo, já tá na hora de pintar. A menina tem 10 anos. Mas é claro que ela falou isso porque ela me vê também falando assim, ai, meu Deus, meu cabelo branco, Claro. ai, não sei o quê. E porque a gente já vem com uma formatação de se cuidar. Mas não é o pejorativo de se cuidar. É o se cuidar, porque a gente treina, a gente se alimenta saudável, a gente leva todo um contexto de vida saudável, a gente pinta cabelo branco. Básico, né? E a gente compra um creme anti-ruga. Então, tudo isso, para mim, é a mesma coisa. Sim. Fazer um tratamento de harmonização facial, fazer um preventivo, fazer um botox, não é diferente de pintar um cabelo branco. Não é que a pessoa não se aceita, a pessoa quer continuar bem. Sim. Se eu quero me sentir bem, se eu me alimento saudável, não vamos ser hipócritas. Não é que eu acho que é mais gostoso um prato de alface do que um prato de bolo. Não é mais gostoso, mas é melhor para mim. Eu vou envelhecer melhor, eu vou envelhecer mais saudável se eu comer saudável. Eu vou estar melhor para as minhas filhas se eu estiver saudável. E fica aqui, não sei se todo mundo sabe, mas já é uma definição muito antiga da Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde, que já é de 1947, se eu não estou em erro. Saúde não é não ter doença. Saúde é um bem-estar completo a nível físico, mental e social. Então, essa ideia de bem-estar físico, mental e social é muito antiga. Não é de agora que a gente está vivendo isso. Então, faz parte. Se o aspecto físico me incomoda, se o cabelo branco me incomoda e eu estou incomodada com isso, se eu estou triste com isso, eu não estou saudável. Claro. Bem-estar físico, mental e social completo para eu ser uma pessoa saudável. Então, é claro que a harmonização são procedimentos de saúde física e mental. Sim, só resta agora as pessoas entenderem que não é somente porque querem estar bonitas e jovens. Não é somente, é um complemento. É aquela cerejinha no topo do bolo. Claro que eu sou a primeira a dizer para uma pessoa que me procuram, muitas pessoas que não têm uma alimentação saudável, que não têm um estilo de vida saudável, que a harmonização não vai fazer um milagre por essa pessoa. Nem o resultado será tão bom. O resultado é muito melhor quando estamos num organismo saudável, né? Num terreno fértil, num terreno saudável. Se a pessoa se alimenta mal, come muito frito, muito açúcar, o mesmo tratamento vai ter um resultado muito mais pobre do que numa pessoa que tem aquele terreno fértil. Sim. Falando em tecnologia, quais são, assim, as tecnologias mais avançadas que temos aqui em Portugal? Tem muitas tecnologias avançadas e Portugal está numa posição estratégica que recebe muita tecnologia boa. Eu sou particularmente fã do laser endolift. E isso serve para quê? O laser endolift é um tratamento que serve para tratar a flacidez e também dá para trabalhar o tecido adiposo, né? Diminuir aquela gordurinha extra que não sai com a dieta, que não sai com nada. Por que que eu gosto particularmente desse tratamento quando comparado com os injetáveis, com o ácido, como o bioestimulador? Porque a gente já está entrando numa época em que o que se procura são resultados naturais. O que se procura são resultados em que ninguém olhe para você e te diga que você é harmonizada, que você fez algum procedimento. Mas, inevitavelmente, a gente fazendo bioestimulador, preenchimento, a gente vai alterar o rosto. E no meu ponto de vista, na minha perspectiva, eu gosto de alterar aquilo que necessita de alteração. Uma pessoa que nasceu com menos desenvolvimento ósseo, então a gente vai camuflar esse osso.
um lábio muito fininho, que a gente vai aumentar o volume do lábio, ou que já envelheceu, perdeu aquela gordurinha aqui e descaiu o tecido, em que a gente vai preencher para repor o volume. Mas se a pessoa não tem nada disso, não tem falta de volume, tá toda equilibrada, o laser Endolift, em especial, ele vai conseguir tratar essa pele e deixar a pessoa exatamente igual. Dói o tratamento? Não dói porque é feito com anestesia. Se ainda bem. fosse feito sem anestesia, sim. E é rosto e corpo? Ou... Ele serve para todo o corpo, para rosto, para pescoço, para braço, para barriga, perna, glúteo. Eu, como dentista, faço rosto, pescoço, olho, né? Mas não faço tratamento corporal, mas é uma tecnologia que pode ser aplicada em todo o corpo. E é um tratamento que tem sido muito pedido lá na... Tem sido muito pedido. É um tratamento que tem sido muito pedido, porque as pessoas veem muito no Instagram. As pessoas que gostam de estética, elas pesquisam muito e acabam recebendo, né, involuntariamente, muita informação sobre isso. E juntando isso, aquela situação que eu falei das pessoas quererem esconder que fizeram alguma coisa, não quererem modificar para não serem julgadas, acabam me procurando muito por causa do Endolift, porque elas veem, Endolift, eu vou ter um resultado incrível, Discreto, ninguém vai perceber que eu fiz alguma coisa, minha pele vai ficar mais firme, eu vou ter um lifting, mas eu não vou ficar Nunca fiz. volumosa. Preciso ir lá. Não, Já vai ter uma cliente. Esse laser, ele é incrível, porque não tem tempo de internamento, não tem tempo de repouso, não é um procedimento cirúrgico, não tem nada que é injetado lá dentro, eu não vou te alterar, o resultado é imediato, é só uma sessão. E é um resultado progressivo ao longo dos meses. Então, eu tenho muita procura, até porque eu sou a pioneira nesse tratamento em Portugal, né? Sou a única dentista, fui a primeira dentista para quem esse laser foi disponibilizado, que até há pouco tempo era apenas disponibilizado para médicos. E então, eu fui a dentista que abriu aí esse caminho para ser introduzido na prática da medicina dentária. Boa. E o que a pessoa pode esperar depois que fez uma harmonização facial, que fez algum tipo de procedimento desse? Qualquer procedimento. Sim. O normal pode ficar com hematoma, não é? Com uma equimose, um roxinho, uma marquinha, edema, um inchaço, que não é para todos os procedimentos, mas pode ficar com algum inchaço. Pouco mais que isso. A não ser que aconteça uma intercorrência, né? Uhum. Todas as intercorrências são possíveis. Uhum. Bastou mexer num corpo, num ser humano, com uma agulha, ou que pode acontecer uma intercorrência. Uhum. O importante aí é que entra saber fazer o procedimento com um profissional médico dentista, porque se acontecer uma intercorrência, ele está preparado para resolver. Claro. E como é que você gerencia a expectativa dessa mulher? A mulher vai lá, a gente às vezes vê no Instagram, né, que é assim, eu quero que faça isso, aí a pessoa quero ficar assim. Sim, aí a pessoa pega a foto e cola na cara da pessoa. Não sei se você já viu esses memes. Já. Porque a pessoa às vezes quer virar Angelina Jolie, não é? Verdade. O cabelo, a cara, o nariz, e é impossível. Mas como é que você gerencia isso? Assim, eu sou muito honesta. Uhum. Eu nunca prometo aquilo que eu não posso entregar. Boa. E eu, antes de avançar, eu converso muito com o paciente, porque, assim, o paciente tem que saber que a palavra paciente vem de paciência. Então, se a pessoa envelheceu e não fez nada ao longo de 50 anos, não vai ser um procedimento que vai tirar isso tudo que aconteceu em 50 anos. É tudo um processo. Não vai ser num dia. E eu aviso logo, se a expectativa está muito alta e se quer muito resultado, então saiba que isso é um processo que vai demorar muito para acontecer. Uhum. Tem coisas que o Botox é muito eficaz, o Botox é muito rápido. Você aplica o Botox hoje, em 15 dias a tua testa está paradinha e está tudo ok. Agora, aquelas pessoas que nunca fizeram nada e que já estão assim, com a face derretida, como a gente fala, do processo de envelhecimento, eu vou ter que fazer muitos procedimentos para ela ter aquele resultado que ela espera. Mas o certo é eu dizer isso para o paciente mesmo. Você pode fazer isto. Eu vou ficar esticada? Não. Você vai ficar melhor.
Mas não vai virar uma Barbie, né? Mas, da noite pro dia. Não vai ficar uma Barbie da noite pro dia. Não, você vai melhorar. Ah, então, mas como é que eu faço para ficar esticada? Depende da tua idade. Faz uma plástica. Faz uma plástica e mesmo assim ela vai ter um prazo de duração limitado se não fizer nada. A ideia é fazer, começar e ir fazendo. Para ter resultados naturais, para não ficar ali com aquele extra volume, com uma cabeça gigante, porque enfiaram 30 mililitros de ácido na cara para dar o resultado todo no mesmo dia. Então, eu não acho legal isso. Eu prefiro trabalhar aos poucos. Mas o meu paciente sabe isso. Não vai ficar com 20 anos hoje, nem nunca. Claro. Mas vamos aos poucos, para ser sempre um resultado natural e com o objetivo de melhorar. Mas nunca achando que vai ficar com 20 anos outra vez, porque isso não vai acontecer, nem com uma cirurgia plástica. Falando em 20 anos, eu tenho visto um movimento das meninas muito novas, já começam a se cuidar. Começa com skincare e já vejo muitas meninas com procedimentos estéticos já mais avançados, não é? Existe uma idade mínima para esse tipo de coisa? Ou é quando o pai deixa? Ou existe uma coisa da natureza da mulher? Acho que as mulheres procuram mais, não é? Que você indique. Tem 3 filhas, não é, meninas? Elas já falam nisso. Como é que Não, elas falam porque é aquele assunto que tá em casa, que né? tá em casa. A minha filha mais nova, ela gosta muito de skincare. E ela fala, ai, quando eu fizer botox, quando eu precisar de botox. Elas falam, mas não pedem. Não pedem para fazer. Eu acho que tem coisas que nós podemos começar relativamente cedo. Relativamente cedo é a partir dos 25, 30. Antes disso, eu recomendo só se for mesmo um problema do desenvolvimento, um problema congênito, por exemplo, um lábio leporino, né? Que a pessoa claro. tem uma cicatriz, tem um problema, tem uma alteração incomoda facial que muito. incomoda. Aí, eu já fiz preenchimento labial numa menina de 17 anos. Foi a pessoa mais nova que eu fiz foi uma menina de 17 anos. Mas ela tinha um lábio leporino, com uma cicatriz, ela tinha muito baixa autoestima. Se incomodava bastante com isso. E aí, então, sim, eu fiz. Não é só questão da mãe ou o pai deixarem. É fazer sentido. É fazer lógica. Porque também já recebi gente de 17, 18 anos em que a mãe autorizava fazer um preenchimento labial e eu... Não vai, não deve. Porque você vai fazer uma vez, você vai gostar do resultado. E aí vai ter que fazer todo... vai querer fazer todo ano. Com 18, com 17, aí chega com 50, já com 30 mililitros de ácido injetado no lábio. Então, tem que ter esse discernimento de ver se é a hora certa, se não é. Aí, a partir dos 25, 30, a gente já começa em tratamento preventivo. Pode fazer, sem problema. E quanto mais cedo começar... E quando eu falo quanto mais cedo, é sempre pensando aí nos 30, não é com 15, com 18. Quanto mais cedo começar com esses preventivos, menos coisas você vai ter que fazer ao longo da vida. Então, se eu, numa menina de 30, 35 anos, fizer um bioestimulador de colagênio ou um laser endolifting, que a pele vai ficar firme, a pele vai segurar tudo no lugar, não vai deixar cair. Aí ela não vai precisar de um preenchimento, ela não vai precisar de fio para puxar, porque a pele tá boa, a pele tá segurando. Porque a gente envelhece porque a pele perde essa firmeza. Então, ela deixa de ter força para segurar as nossas estruturas no lugar. E por isso é que cai. Então, se a pele estiver firme, não vai cair nada. Pois. Ela vai precisar de muito menos tratamento. Então, faz sim sentido fazer o preventivo. Mas Na idade certa. na idade certa. E o pós-procedimento? Muita gente tem medo, não é? Ai, meu Deus, o que é que eu vou ter que fazer depois? Não posso tomar sol, ou não posso fazer ginásio. Quais são os pós-procedimentos mais, assim, recomendados por ti? Depende Depende do tipo de procedimento. Sim. Tá? O mais comum era o botox, a gente dizer que não pode treinar, não pode fazer exercício, não pode tomar sol, não pode fazer calor, não pode abaixar a cabeça. Mas recentemente, tem coisa, nem 2 meses ainda, saíram os últimos estudos que dizem que isso é mito. Porque já está provado que 10 minutos após a aplicação da toxina,
já não existe toxina livre circulante. Porque a gente dizia, não pode treinar, por quê? Porque se a toxina circular e for parar num músculo, descer, né? Eu aplico aqui e ela desce, vai paralisar um músculo que eu não quero. Tá. Então, era preventivamente para não ter mobilização dos músculos, para a toxina não ir parar no músculo indesejado. Mas, com os estudos novos, e que diz, e afirma, e prova que 10 minutos a seguir a aplicação já não existe toxina circulante, então já não tem esse risco de migrar toxina para um músculo indesejado. Então, não tem restrição nenhuma. A restrição para qualquer procedimento é, na fase inflamatória, evitar o sol, evitar o calor, para não aumentar a inflamação. Claro. Tá? E se tiver algum hematoma, alguma equimose, aquela manchinha roxa, não deve tomar sol, porque o sol com uma manchinha roxa pigmenta a pele. Só por causa da pigmentação, não tem nada a ver com o procedimento em si. Tem a ver com uma prevenção de ganhar mancha na pele, mas isso é válido para qualquer coisa. Se você sair daqui hoje, cair no chão, bater o joelho e ficar roxa, não pegue sol nessa mancha roxa, senão o teu joelho vai ficar com uma mancha marrom, com uma mancha castanha. Então é por isso, para não pigmentar a pele. E na fase inflamatória, evitar calor para não inflamar mais ainda. De resto... Ou seja, não é nada assim... muito trabalhoso, nem nada muito... Não é nada muito trabalhoso. Não precisa de repouso, só para ficar bem claro, eu sei, não, mas para ficar bem não. claro, ninguém precisa de repouso, ninguém precisa faltar ao trabalho, ninguém precisa tirar férias. Faltar ao trabalho. É preciso ter atenção que o normal não é ficar com um grande hematoma. Mas pode acontecer. O normal é ficar com um pequeno hematoma, mas pode acontecer. Eu recentemente tive uma experiência, não foi estética, eu uso aquele implante, o Implanon, subcutâneo. Sim. E o médico, pronto, andou ali a mexer, não encontrava o meu implante antigo para tirar, e eu fiquei com um hematoma quase um mês. Mas assim, não foi roxo, foi quase preto. Doía muito, era aqui embaixo do braço, pronto, não tomava sol, mas foi uma coisa que eu fiquei horrorizada. Eu percebi que aquilo não era nada grave, que era um hematoma, mas eu fiquei, assim, assustada. Assustada com o pós. Isso daquilo. Pode acontecer. Isso pode acontecer, porque basta tocar um vaso sanguíneo com uma agulha. Entendi. E se houver extravasamento de sangue, vai fazer um hematoma. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Então, a pessoa tem que saber que ela não deve deixar para fazer um procedimento desses um dia antes, 2 dias antes do casamento, da festa, de um convívio, onde não queira aparecer com um eventual hematoma. Eu digo que deve dar pelo menos 15 dias de intervalo. Ah, mas eu nem fico roxa. Tudo bem, nunca ficou até hoje, mas pode ficar uma vez. Claro. E aí eu não quero que seja logo... Num dia antes de um casamento em que não convém, né? Uma coisa que acontece sempre que as pessoas não sabem e ficam assustadíssimas, esse sim é uma coisa que acontece sempre, é fazer preenchimento labial e ficar com o lábio inchado. O lábio fica inchado, não tem jeito. Às vezes a gente bate a boca na cabeça de uma criança e já fica aquele papinho na hora. Então, um preenchimento labial vai deixar inchado, sim. Quanto tempo? 4, 5 dias, mais ou menos, é normal. Não é uma prática comum ou que todo mundo faça, mas eu recomendo sempre, receito alguns comprimidinhos que ajudam a desinflamar e a desinchar mais rápido. Porque a pessoa fica assustada, mesmo que eu avise. Você vai ficar com a boca inchada. A pessoa acorda no dia seguinte com a boca o dobro daquilo que vai ficar no fim. E a pessoa já pensa, meu Deus, o que eu fui fazer? Exagerei a dose. Mas não, é só inchaço, é só edema. Vai desaparecer. Eu gosto de ajudar com um comprimidinho para a pessoa ficar mais tranquila. Claro. Mas sim, lábio é aquela coisa que você não deve fazer 1 semana, 10 dias antes de um evento, porque a boca vai ficar inchada. E depois vai ao sítio naturalmente. Olha, você me contou aí o caso da menina que tinha um lábio leporino. Tem algum outro caso que foi, assim, desafiante, que depois o desfecho foi um desfecho que ficou marcado na sua carreira? Na verdade, eu tenho vários. Esse do lábio leporino foi um deles. Porque a menina já tinha feito muitas cirurgias plásticas, já tinha feito muita situação e não tinha resolvido. E era, para além de tudo, de uma família bastante com dificuldades financeiras mesmo. E então a mãe procurou,
e não sabia mais o que fazer com a menina. E uma dentista indicou o meu serviço para ela. E a mãe veio com muita preocupação, será que vai dar, será que não vai dar? E quando eu acabei de fazer o preenchimento, a menina nem tinha visto ainda, a mãe olhando começou a chorar. Ai, meu Deus, eu começo a chorar também. A mãe começou a chorar, me abraçou, a menina já voltou passado 1 ano para fazer. A situação desse lábio leporino é familiar, e a mãe já falou assim, ai, pode fazer a partir de quando? Porque eu tenho uma sobrinha de 3 anos que tem eu. Calma. Ela é só uma bebê. Ela é só uma criancinha ainda. Dá pra esperar. A gente vai resolver. Então, a mãe ficou muito emocionada. A menina ficou muito emocionada. E, claro, Você que eu também também, fiquei né? muito emocionada. Tem um outro caso muito particular que eu também... Ainda hoje, pensando assim, eu choro. Que é uma amiga minha. Uma pessoa conhecida. É minha amiga. É explicadora da minha filha. E ela é uma pessoa que gosta muito de cães. E ela resgata tudo que é cão da rua, cão abandonado, ela pega tudo. E uma vez ela foi buscar um cão no aeroporto que ela resgatou dos Açores. E assim que ela foi pegar o cão, ela foi mordida. E saiu um pedaço mesmo, um pedação da boca dela. E ela passou por vários procedimentos cirúrgicos, plásticos. E não era a boca dela, né? Não estava funcionante, mas não estava perfeito. E aí foi bem no começo, eu fui bem audaciosa, porque eu estava acabando a minha primeira formação de preenchimento. E eu olhava para ela, eu fui lá, Tem que fazer alguma coisa. Vem aqui que eu vou tratar isso. E aí foi muito emocionante, porque ela também não tinha se visto ainda no espelho, mas ela fazia assim, a minha boca fecha. Por causa da cirurgia, ela não tinha competência labial, né? O lábio não encostava. Ela tinha que fazer assim, para o lábio fechar, para o lábio encostar. E quando ela fazia assim, a minha boca fecha. Ela começou a chorar. Eu comecei a chorar, ela me abraçou. Foi assim, dos casos mais emocionantes que eu tive, Que foi lindo. ela. E ela também continua anualmente. E a cada vez que ela vem, fica mais bonito que a vez anterior, porque a pele vai ganhando aquela maleabilidade, diminuindo aquela rigidez da cicatriz. Então, fica cada vez mais bonito. E esse caso não tem jeito. Toda vez que ela vai, ela chora, eu choro e é uma alegria. É um chora. É. E em termos de formação, o que é que as pessoas têm que procurar para se especializar nesta área? Em harmonização? Sim. Atualmente, já existem muitos cursos em Portugal, muitas formações, existe mestrado, existe pós-graduação, existem cursos também soltos, né? Um workshop, normalmente é com professores que vêm do Brasil. Eu aconselho para quem quer começar nessa área, fazer primeiro um cursinho. Um curso de fim de semana, um curso de uma semana, para ver se gosta. Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa e não é exatamente aquilo que pensava. Então, começar por um curso, outro curso, repetir cursos do mesmo assunto com vários professores diferentes para ver, porque existem muitas formas de trabalhar e cada pessoa vai se adaptar melhor a uma técnica, ou então vai fazer a sua própria técnica com aquilo que aprendeu de várias pessoas. E depois se vê, sim, é uma coisa que eu quero levar adiante, que eu quero estar cada vez melhor, a investir num mestrado, numa pós-graduação. E existem muitas pós-graduações, mesmo com formação semipresencial, online, com parte prática em paciente, mas com a parte teórica online. Então, não é muito difícil. E se a pessoa quer melhorar mesmo, a melhor forma é fazer uma mentoria individual com uma pessoa que já faz. Eu faço mentoria, mas há muitos colegas que fazem mentoria, em que aí você vai pegar na técnica que você ainda não se sente tão confortável e vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias sozinha, de 1 para 1, com esse formador, para se especializar, para melhorar na técnica que você tem maior insegurança. Boa. Mas a pessoa precisa ter um background acadêmico em alguma área, medicina? Em Portugal, sim. Em Portugal, para fazer harmonização, tem que ser obrigatoriamente médico ou dentista.
Enfermeiro é aquela limbo que a gente não sabe bem se pode, se não pode, porque as regras, a lei não é muito clara. A lei até dá para a gente ler e entender que um enfermeiro pode fazer, desde que seja sob supervisão médica. Se tiver um médico do lado, ele pode fazer, tá? Agora, se não pensar nisso, na regra clara, é médico e médico-dentista. Então, esteticista não pode fazer, biomédico nem é uma profissão que existe em Portugal, não pode fazer. Mesmo que possa fazer no Brasil, por exemplo, aqui não pode. Aqui é exclusivo para médicos e para médicos dentistas. Dá aí uma maior segurança para o paciente, não é? Dá maior segurança para o paciente. É fácil você ser uma injetora, é fácil você injetar, mas a gente não pode injetar onde não sabe o que está ali, o que está por baixo. Então, você não tem jeito, não pode uma pessoa que não tem uma formação médica ter conhecimento de anatomia. E não é um ponto, não é uma máquina. A pessoa, uma cabeça não é igual a outra. Onde passa tua artéria não é exatamente igual onde passa a artéria da tua amiga. A gente sabe quais são os pontos médios por onde ela vai passar. Mas um médico dentista tem a capacidade de diagnosticar exatamente onde está essa artéria, esse nervo, onde a gente não quer tocar. E se ainda assim chega lá e injetar, por exemplo, dentro de uma artéria, dentro de um vaso, a gente tem os meios necessários para saber reverter. E aí, só mesmo com um médico, com um dentista. Infelizmente, eu recebo com muita frequência casos que vêm de profissionais não médicos em que eu tenho que reverter, em que eu tenho que tratar. Por quê? Porque a pessoa procurou um profissional mais barato. Sim. Na candonga. E não é só o conhecimento, é também o produto. O produto para tratamentos médicos é vendido apenas para médicos. Não é vendido para esteticistas. Então, onde é que esse esteticista comprou esse produto? Esse produto foi comprado no mercado negro. Será que o que está lá dentro é o que diz que está lá dentro? Pois, claro. Não veio de uma farmacêutica. Um produto vendido para um médico passa pela Infarmed. A gente compra, a gente sabe exatamente o que está lá dentro. E se eu injetar um produto que dá um problema que passou pela Infarmed, o Infarmed vai me ajudar a resolver. A gente vai entender por que esse produto deu problema numa pessoa. Porque o Infarmed sabe o que está ali. Agora, foi numa esteticista, comprou um produto pela internet, comprou pelo Instagram, comprou no mercado negro, a gente não sabe se está ali dentro aquele produto. É muito arriscado. Quem vai te ajudar a resolver? Então, é aquele verdadeiro barato que sai caro. Enquanto tudo dá certo, tá muito ótimo. bem, tudo ótimo. Quando dá errado é que é o problema, porque essa pessoa não sabe o que injetou e não sabe resolver o problema. E o paciente não faz ideia. Se a pessoa não sabe, imagina o paciente, que normalmente é um leigo. Como eu, como pessoas comuns, não é? Normalmente é assim que acontece. Ou seja, as pessoas têm que ter muito cuidado onde estão indo para procurar esses tratamentos estéticos, quem é que vai se aplicar, Exato. se essa pessoa sabe o que está a fazer, se essa clínica é uma clínica licenciada, com condições de asepsia, esterilização. É muito complexo, não é só o saber injetar. Injetar é a parte mais fácil. Na verdade, eu costumo dizer que se a minha auxiliar de gabinete, se eu dissesse, faz aí um lábio, ela ia saber, porque ela me vê fazer muitos lábios. De ver, a gente também aprende. Mas e se desse o problema? Ela ia saber reverter? Ela sabe por que eu fiz assim nesse paciente e diferente? Porque não existe receita de bolo em harmonização, nem mesmo para preenchimento labial. Tá? Para você ter uma ideia, eu trabalho com cerca de 18 técnicas de preenchimento labial. Parece simples. Preenchimento labial, muita gente fala que é o preenchimento básico. Para mim, é um dos mais avançados que tem. Porque é a cara da pessoa. É a cara. E não é só ir lá e encher a boca de ácido hialurônico. A gente tem que ver o que a gente quer nesse lábio. Se é para virar para fora, se é para alongar, se é para projetar, se é um lábio com uma cicatriz.
tem muito detalhe. Então, preenchimento labial não é básico. Preenchimento labial tem que ser feito por uma pessoa muito expert, né? Muito treinada para ser bem feito. Não é só olhar e injetar, porque senão a minha auxiliar poderia fazer isso. Claro. Então, são muitos anos de estudo. E estudo contínuo. Eu, neste momento, estou numa pós-graduação, né? Eu tenho anos de harmonização e ainda estou em pós-graduação, estou fazendo pós-graduação. Eu frequentemente faço cursos novos, porque todos os dias saem técnicas novas e eu quero ver todos os dias qual é a técnica menos traumática, qual é a técnica que me dá melhor resultado com uma menor quantidade de produto. Então, o estudo não para. Não me venham dizer que uma pessoa que não passou por isso tudo vai fazer do mesmo jeito. Então, claro que eu tenho que vir aqui defender a minha classe e os médicos, porque a gente estuda muito para chegar lá. Claro. Mitos e verdades. Tem algum mito sobre a harmonização facial que as pessoas... Isso dava tema para outro podcast. Mito, vou mudar de cara, vou ficar diferente. Isso é mito. Vai ficar com outra cara se exagerar, se exagerar na dose. Se fizer o tratamento errado, se aplicar no lugar errado, com quantidades exageradas. Senão, não vai mudar de cara. A pessoa acha... eu sou procurada muitas vezes, né? Não, eu quero só uma seringa de ácido hialurônico porque eu não quero modificar. Não é assim. Não vai modificar assim tão fácil. Uma seringa de ácido hialurônico tem 1 mililitro de ácido hialurônico. Se eu espremer isso, não vai encher nenhuma colherzinha de café. Então, a gente não consegue. Quem dera eu, com uma seringa, conseguir mexer em muitos pontos da cara de uma pessoa. Então, é mito que você vai injetar 2, 3 seringas e vai mudar de cara. Não vai. Não tem essa possibilidade. É muito pouca quantidade. Mito. Botox vai me deixar paralisada e sem expressão. Vai se for aplicado no lugar errado. Com quantidades erradas. Senão, não vai. Senão, tem músculo certo. Isso é um estudo muito exaustivo. Dos pontos musculares, onde aplicar, quanto precisa. Nem todo mundo precisa... É totalmente diferente a dose que você precisa e a dose que eu preciso. O ponto de aplicação que você precisa é o ponto que eu preciso. Então, não vai ficar paralisada. Vai ficar... sem dobrar, mas não vai ficar sem mexer. Vai ficar sem vincar a pele, mas não vai ficar sem movimento. Então, tem muito mito na harmonização. A pessoa tem medo de mudar de cara. Não vai. Tem que ter cuidado o profissional que procura, não é, Ju? Tem que ter cuidado com o profissional que procura. Eu tenho uma grande amiga que é dentista e é madrinha da minha filha. E eu fui cobaia dela muitas vezes, porque era muito corajosa, era muito nova, e ela sempre foi cirurgiã, dentista, trabalhou muitos anos no hospital, com traumas, não sei o quê, traumas de face. Então, eu já confiava nela desde novinha. E ela começou a seguir esse caminho também de harmonização, acabou que desistiu, porque ela gosta mesmo dos implantes, e voltou para implante. E ela falava isso, e eu falava, não, eu tenho medo, ai, não faça isso, vou ficar muito transformada. Ela, calma, você confia em mim? E eu, mais ou menos. Porque eu era cobaia, não é? Mas assim, tudo isso para dizer que é a confiança no médico, onde a gente está para tudo. Eu acho que é o essencial aí, não é? Porque assim, é claro que pode existir traumas, pode dar algum erro, mas confiar no que a pessoa está fazendo ali e ter a certeza de que vai dar tudo certo, que ela não vai ficar transformada, que não vai ser exagerado como previamente combinado, ou que vai ser mais exagerado como previamente combinado, né? Porque existe também. Claro, isso. Tem pessoas que querem bocão, que querem carão, que querem tudo, e a estética está aí para isso. Como é que é a harmonização facial? Você já me contou esse caso da menina e da sua amiga que foi mordida pelo cão. Como é que é a harmonização facial melhora a autoestima? A gente falou muito disso, mas assim, uma mulher que tá ali, que já não se reconhece ou que não se vê bonita, como é que com a harmonização facial a gente consegue melhorar a autoestima da mulherada? Não é difícil. É bem fácil. Quando são problemas como esse, um lábio leporino, a gente vai de encontro à queixa do paciente, né? É isso que eu quero tratar. E a gente vai lá e resolve o lábio e o problema resolvido. Os problemas mais difíceis de resolver
São aqueles que começam a aparecer na menopausa, a pessoa que nunca fez um tratamento, nunca fez um preventivo. E a pessoa já vem na menopausa num processo bem traumático, né? Todos os níveis. É muita alteração que acontece de uma vez. E aí a gente pega nessa paciente, começa a melhorar, porque o relato mais comum é: eu nunca tive isso. Eu fui dormir, parece que eu fui dormir uma pessoa e acordei outra. E a menopausa é bem assim. A pessoa é rápido o processo. Porque as alterações hormonais fazem mesmo a pele ganhar uma flacidez, assim, de um dia para o outro. E aí a mulher está sempre em desvantagem em relação ao homem. O homem não acontece isso tão rápido. E a mulher já vem muito fragilizada. E a gente começa a tratar e a pessoa começa a ver ali a melhoria. Ela já entende isso como uma melhoria para a sua saúde mental. Porque ela não está feliz com aquilo que ela está vendo. E ainda está fragilizada com tudo o resto que está acontecendo na vida dela. Então, você dá uma puxadinha aqui, dá um preenchimento ali, melhora uma ruguinha, e ela vai ganhando vida novamente. E isso não é fútil. Isso não é falta de aceitar o processo de envelhecimento. Isso é só lutar contra aquele choque que, de um dia para o outro, você estava uma pessoa e você não se reconhece no dia seguinte. É manter a nossa sanidade mental. Não é? É verdade. A gente pinta o cabelo, eu pinto meu cabelo. Eu não gosto de ver quando começa a aparecer cabelo branco. Mas é porque eu não me aceito que eu estou envelhecendo? Não, é porque eu quero me ver como eu me vejo o maior tempo possível. Sim. Eu entendo, eu aceito quem não precisa disso. Quem se olha com o cabelo branco e tudo bem. Quem se olha mudando a forma física e tudo bem e não se incomoda com a ruga. Mas vamos deixar em paz quem se incomoda? Não é futilidade, é longevidade. É longevidade, é isso, é longevidade. É só, assim como eu não vou criticar a outra que não se incomoda com o cabelo branco, vamos também não criticar aquela que se incomoda? Sim, boa. Cada um no seu quadrado? Sim, literalmente. Cada um no seu quadrado? Sim, sim. Olha, e dica para alguém que quer, uma jovem menina que tá acabando aí o curso de odontologia e quer se especializar nesta área, em termos de investimento, precisa ter muita coragem para investir. Como é que é? Em termos de empreendedorismo. De cursos e formações, todos os cursos, seja na área da harmonização, seja em qualquer área da medicina dentária, implante, são formações extremamente caras. Entendi. Então, é bom a pessoa ter um contato com essa área antes de investir. Como você disse, um curso curto, um workshop. Curso curto, um workshop, e ver curso online, que normalmente os cursos online são mais acessíveis. Ou acompanhar um médico no Instagram que mostre vídeo de procedimento. Existem muito Instagram de médicos que trabalham para outros médicos, né, e não para o público de paciente. Então, vê se gosta realmente. Investe primeiro num workshop, num curso mais básico de 1 semana, 2 semanas. Vê se vai querer fazer disso vida, porque é muito gratificante, mas é óbvio que é muito forte, né, para nós. Eu mexer na sua cara é forte para mim, eu não posso errar. Então, claro, é um trabalho muito sério, não é uma brincadeira, porque a gente vê muita gente atualmente querendo fazer isso porque acha que vai ficar rico fazendo isso e procura por causa do dinheiro. Mas não é assim. Não é isso que pode te levar para frente. A gente tem que gostar mesmo. Boa. A gente tem que fazer a coisa bem feita. Porque se a pessoa já nos procura com uma autoestima, ou não, né? Às vezes procura só por um preventivo, mas pensando que se a gente pega uma pessoa que está procurando melhorar e sai de lá pior, você vai ter um problema. Claro. Um problema sério para resolver. Então, faz um curso, pratica, faz outro curso e se vê, é isso mesmo que eu quero fazer, aí investe numa pós-graduação, num mestrado, em vários cursos, em vários workshops da área, numa mentoria, mas são todos esses cursos, os mestrados, tudo, são coisas muito dispendiosas. Pois.
Se eu quiser ir lá na tua clínica, na Dentável, eu sou atendida por ti. Como é que é isso? Tem lá uma equipe? Fala um pouquinho da Eu tua tenho parte. uma equipe que trabalha todas as áreas da medicina dentária. Tem implantologista, tem odontopediatra, tem endodontista, ortodontista e tem eu. Eu, neste momento, sou a única que faz harmonização facial na minha clínica. E se você ligar porque quer fazer uma rotina dentária, né, um tratamento dentário, não vai ser encaminhada para mim. Vai ser encaminhada conforme a sua queixa, ou não, ou vai ser por um clínico geral e que depois te encaminha. Mas normalmente as pessoas que querem harmonização já ligam, eu quero harmonização. Aí essa pessoa vai ser encaminhada diretamente para mim e a gente faz uma consulta de avaliação prévia, que não quer dizer que nesse dia mesmo não se possa fazer tratamento. Mas eu não faço tratamento nenhum sem avaliar primeiro. Ok. Tá? A pessoa, muitas vezes eu recebo mensagem, quero fazer botox, não sei o quê, quanto custa? Eu respondo, porque eu acho que a pessoa tem que saber antes. Eu não sou dessas que fica guardando para dizer só no dia da consulta. Porque pode ser uma realidade que não é para aquela pessoa. Claro. Ou não, Ótimo. eu achava que era bem mais caro, afinal não é assim tão caro, eu vou. Mas eu falo, o preço é esse. Mas eu só vou dizer se eu vou fazer em você isso ou não quando eu te avaliar. Porque pode não ser indicado no teu caso. Pode não ser o melhor para você. Mas o valor disso que você me pergunta é X. Na avaliação eu vou dizer se é legal, se é indicado para você ou não. E aí a gente pode fazer no mesmo dia já algum tratamento ou todos os tratamentos conforme a disponibilidade do paciente. Boa. Olha, obrigada pela nossa conversa, adorei. Já atende aqui uma cliente, vou bater lá, vou ligar Oba! antes. Achei que foi uma conversa super leve e desmistificou aqui algumas coisas para a mulherada, principalmente para a mulherada portuguesa. Sim. Não é? Nós vivemos aqui há muitos anos, mas sabemos que as quarentonas brasileiras são um pouquinho diferentes das quarentonas Verdade. portuguesas. Eu não faço botox escondido do meu marido e tampouco qualquer coisa, porque pronto, é o que eu gosto, é o que eu me sinto bem, é o que eu me sinto realizada e tá ótimo. Entretanto, a minha cunhada faz escondida. Ó, se calhar agora meu cunhado vai saber. Mas é uma coisa que, pronto, é como a pessoa se sente bem, acho que isso tá acima de qualquer coisa, né? Eu me sinto bem assim, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, eu pinto meu cabelo. Mas eu e tô tá tudo confiante lindo. que isso vai passar Vai. em breve. Para as meninas agora dos 30, Vai. já ninguém vai esconder do seu marido. Com certeza. Tenho certeza E nem das disso. amigas. O que eu fico Nem mais das chocada amigas. aqui é o fato de esconder. Eu tenho amigas que têm silicone, mas que não contam não pode contar Não para as pode. amigas. Eu lido, Quando elas me disseram isso, eu era assim, lido. não. Hã? Ela é, Priscila, porque sabes, tu és brasileira, mas... E eu, como? Como assim? Eu lido com isso todos os dias. Eu não tinha essa noção. Mas eu lido com isso Como eu todos não sou os da dias. área, eu não tinha essa noção. Não, é frequente eu atender lá alguém e falar assim, ai, a minha pele, eu preciso ficar com uma pele boa. Eu tenho uma amiga que nunca fez nada e ela tem uma pele ótima. E eu só pensando, ela veio aqui ontem. Nunca fez nada, pois. Veio aqui ontem. É isso. Mas tá tudo bem, pra quem quer esconder também tá tudo bem. O importante é que façam. Quem Que queira se sintam fazer, bem. né? O importante é que façam aquilo que as faz sentir bem. Sim, sim. Obrigada pela conversa. Obrigada eu. Em breve estarei lá. Combinado.